Vamos ver aqui essa reportagem do ICL Notícias, do Flávio Costa e da Aline Maciel. Vamos lá. Nessa história, uma pessoa que participou diretamente da aquisição do Banco Master. O que os documentos e nossa testemunha mostram é que Vorcaro não teria construído o Master com seu dinheiro próprio. O que vamos mostrar agora é que o império do crime de Vorcaro teria dinheiro de um mega traficante espanhol. A entrevista que gravamos com a nossa fonte conta quem seria esse traficante e como a negociação se deu. São peças inéditas de um quebra-cabeça que abala os salões do poder. A pedido da fonte, temendo pela própria vida e a vida da família também, a gente protegeu a identidade dele. Assista agora com exclusividade. Eu me vejo num dever cívico de ajudar o Ministério Público e a Polícia Federal a identificarem quem está por trás de Daniel Vorcaro, que, por enquanto, parece ser o chefe da máfia, mas, na verdade, ele era um mero testa de ferro de um operador do mercado de capitais mal intencionado e, por sua vez, financiado por um traficante internacional de drogas. Então, a minha intenção é dar um caminho para que as investigações avancem e cheguem no beneficiário ou beneficiado final. Quem está por trás de Daniel Vorcaro? Quem está por trás, quem financiou a aquisição do Banco Máxima, atual Banco Master, foi Oliver Ortiz, traficante internacional de drogas e responsável pelo cometimento de diversos crimes de prostituição e que é acusado pela justiça brasileira. O que é mais importante para te ouvir, Flávio, eu acho que agora a gente pode demorir contigo também, para a gente começar a entender as minúcias da coisa, tá? Qual grupo, como é que o grupo Aquila, como é que Sefer, que era antigo Foco, vou te pedir para explicar todos esses detalhes, mas é importante começar dizendo o seguinte: o trabalho que o ICL Notícias faz é de jornalismo investigativo profissional, eu já disse e repito. O Flávio e a Alice Maciel e o Demori foram atrás de documentos. A gente não ficou com a palavra da fonte. A palavra de fonte serve de caminho para que a gente seja capaz de corroborar com documentos o que está sendo proposto ou descartar o que não faz sentido. Mantenham isso em perspectiva, ouvindo o que o Flávio vai explicar para vocês. No mais, Vivian, é óbvio que quando você tem fraudes de dezenas de bilhões de reais, isso não é algo trivial que envolva uma única pessoa, é um ecossistema que está por trás do caso Banco Master, e por isso que desde o princípio eu disse que isso era uma aula de sociologia. O que a gente vai ver através da explicação do Flávio e do Demori agora é o detalhamento desse novo capítulo dessa aula de sociologia. Então, não sei, Demori, você quer começar? Flávio, você quer começar? Acho que é importante a gente colocar em perspectiva agora os detalhes. Quem é o Oliver, quais são os fundos, como é que isso se relaciona com o Vorcaro. Você quer falar, Demori, antes do Flávio? Não, que bom que a segunda começou forte, né, gente? Eu tô com a coluna da Mônica na cabeça ainda. Gostei muito da resposta da Viviane Barça. Gostei muito, detalhado ali o que ela fez de trabalho. Isso é importante, gente. Porque estão vindo mísseis teleguiados da Globo. É um novo lavajatismo, gente. É um novo lavajatismo. E aí tem o ICL aí trazendo também interessantíssimo como o Daniel Vorcaro é representante de outros interesses. Então, o Flávio explica pra gente, Flávio, porque essa matéria exclusiva do ICL hoje, né, mostrando justamente o que muita gente vem, assim, o caso Master, né, Flávio, é um caso que ainda está em apuração, né? A gente está vendo, na verdade, uma apuração ao vivo dessa grande fraude bilionária, talvez, ou com certeza, podemos dizer, a maior fraude bilionária da história do Brasil. Só lembrando que a gente deu matéria aqui no ICL na semana passada mostrando que o Vorcaro, a gente gastou R$1 bilhão em viagens e festas. Eu até quando vi a matéria antes de ser publicada, eu falei com o Chico Alves, o nosso editor do site, eu falei, tem certeza desse valor? Porque realmente parece um negócio absurdo, né? E aí a gente checou todos os valores, o cara gastou 70, 80 milhões de dólares numa festa de noivado em Taormina, na Itália, onde ele contratou para tocar na festa, gente, o Coldplay. Coldplay, sabe essa banda que você paga aí R$1.500 para ver show aí no Allianz Parque? O Vorcaro contratou o Coldplay para tocar na festa dele. E não foi só o Coldplay, foram outros artistas,
inclusive. Então, a gente realmente está falando de muito dinheiro. E aí a grande dúvida, César... Numa viagem de barco nas Bahamas, ele gastou 67 milhões de reais em uma semana. Isso. Matéria, aliás, do William De Luca, publicada no site. Então, a gente está falando aqui de um dinheiro que é incalculável. E a grande dúvida que sempre surgiu é o seguinte: de onde vem o Vorcaro? De onde surge esse cara, né? Ele era de uma família de Minas Gerais, do ramo imobiliário, se não me engano, uma família que tinha alguma condição financeira, não era, como se diz, né, um pé rapado, tinha alguma condição financeira, mas é o seguinte, Flávio, comprar um banco não é alguma condição financeira, né? Você comprar um banco, o Master surge do tal do Banco Máxima. Então é um banco que estava na praça, que é comprado pelo Vorcaro. E aí a grande dúvida que muita gente se coloca é de onde veio esse dinheiro, quem é que estava por trás dessa operação. E já se tem, isso eu posso colocar com certeza, já se tem uma certeza nessa investigação, não só do ICL, mas na investigação geral, que o dinheiro não veio da poupança só do Vorcaro. O Vorcaro pode ter botado algum dinheiro ali? Claro que pode, a gente não sabe ainda. Mas já se tem certeza que esse dinheiro não veio lá do CDB, né? Do CDB do Vorcaro. Tem um grupo que participou da compra do Banco Máxima, que por enquanto é um grupo oculto. A gente não sabe exatamente quem é esse grupo. E aí o Flávio e a Alice, nossos repórteres investigativos aqui do ICL, puxaram um fio a partir do depoimento dessa testemunha ao ICL com documentação. Então gostaria que o Flávio explicasse um pouco o teor dessa matéria. Flávio. Bom dia, pessoal. Essa fonte do mercado financeiro que nós ouvimos, ela acompanhou o início das negociações do Vorcaro para comprar o Banco Máxima, né? Que era um banco que estava sendo inabilitado na época pelo Banco Central por gestão fraudulenta. Segundo essa fonte, o Vorcaro não foi um ator ativo nessa compra. Ele foi levado a essa negociação por meio de um operador do mercado financeiro chamado Benjamin Botelho de Almeida, que era o principal executivo de um grupo chamado Grupo Áquila, que administrava vários fundos de investimento na Faria Lima. Dentre as pessoas que investiam nesse grupo havia um cidadão espanhol chamado Oliver Ortiz Zarate de Martín. Esse Oliver Ortiz é um traficante internacional que morava na Barra da Tijuca, que foi preso pela Polícia Federal por mandar carregamentos de cocaína para vários países europeus e para a Austrália. E Oliver, ele tinha dinheiro espalhado por vários fundos de investimento administrados por esse Benjamin Botelho de Almeida. E esses fundos foram utilizados para a compra do Banco Máxima pelo Daniel Vorcaro. Basicamente, em linhas gerais, essa é a reportagem. Vamos fazer o seguinte, então, vamos trazer mais um trecho dessa nossa entrevista exclusiva para a gente entender melhor quem que é o Oliver Ortiz. A gente tem mais um trecho da entrevista, depois a gente volta a debater aqui. Vamos lá. Pelo que a gente apurou, havia uma pessoa, pelo menos algumas pessoas físicas, né, como investidores, né? E uma delas aparece o nome de Oliver Ortiz. Oliver Ortiz, ele é um traficante internacional de drogas, é um espanhol que mora no Brasil há diversos anos. Ele é chefe de uma rede de tráfico de drogas e de prostituição, dono de diversas boates, que se encontrava preso e foi apresentado a Benjamin Botelho como alguém que, no período em que estava preso, pudesse multiplicar o seu patrimônio, aquecendo todo o dinheiro frio. O Benjamin Botelho de Almeida sabia que o Oliver Ortiz era um traficante de drogas internacional. Sabia. Ele foi apresentado por uma terceira pessoa chamada Ian Irano, que era um contato de Oliver Ortiz e que recomendou ao Oliver Ortiz o Benjamin Botelho como operador capaz de esquentar o seu dinheiro oriundo de tráfico de drogas e de prostituição. Oliver Ortiz, ele chegou a ter participação na sua pessoa física e, por intermédio de outras pessoas físicas, de fundos de investimento administrados por outras instituições financeiras, de empresas offshore,
notadamente nas Ilhas Cayman. Os recursos que foram utilizados por Daniel Vorcaro, supostamente, para a aquisição do Banco Máxima, na verdade, pertenciam a Oliver Ortiz. Flávio, O Banco Máxima é ligado ao Banco Master, tá, gente? Ó, só para dar a informação precisa para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Banco Máxima. Ela se tornou o Banco Master em 2021, tá? Só para situar no que o ICL está denunciando. esperava ver uma fraude financeira, né, um esquema de fraude financeira, e a gente acabou batendo num criminoso associado a tráfico internacional de drogas, que usou dinheiro dessa origem para comprar banco e que nas conversas privadas ameaçava quebrar dente de jornalista e moer funcionário. A gente mirou o país em uma coisa, mas acertou numa coisa muito maior, aparentemente, né? Isso, né? O Oliver, ele enviava carregamentos de 300 quilos de cocaína para a Europa e Estados Unidos. Ele é um grande traficante. E ele conheceu, como a fonte falou, Vamos pingar, Benjamin Botelho gente. de Almeida, que é um operador no mercado financeiro já conhecido, já investigado em outras operações. Ele é um ex-funcionário do Banco Garantia, que é o atual banco BGT Pactual. BTG. E o Benjamin, na verdade, segundo essa fonte, ele lavava o dinheiro do Oliver. E em determinado momento, eles decidiram que seria viável ou benéfico para o negócio comprar um banco. E esse banco era o Banco Máximo, que tinha uma série de dificuldades, né? E, de acordo com a visão da fonte, eles precisavam de alguém que pudesse ser essa pessoa, digamos, pública do banco, né? E essa pessoa seria o Daniel Vorcaro, que não tem nenhum conhecimento do mercado financeiro. A fonte afirmou que em algumas reuniões o Vorcaro era alvo de risos dos outros. Porque ele não sabia nada, né? Não sabia a diferença entre uma duplicata e uma nota fiscal, digamos assim. E o Daniel Vorcaro seria essa pessoa para, ficar à frente do negócio do que viria a ser o Banco Master. Eu demorei para te passar. Vocês estão entendendo, gente, a gravidade e a seriedade do que a gente está trabalhando aqui? E por que a gente não pode se permitir negligenciar pensamento crítico? O que está em jogo aqui é o escrutínio de como o Brasil funciona, em última análise. Essa é a importância para a questão do Banco Master, nesse nível, sobretudo, O André Esteves sabia disso? Pois é. exclusivas como essa que a matéria do Flávio VM Costa e da Alice Maciel traz. Isso não saiu em lugar nenhum, Vivian. Isso é um divisor de águas no principal escândalo que oferece uma aula prática de sociologia brasileira. Isso é uma demonstração clara de como o Brasil funciona. Por isso é que é tão importante que a gente não se permita negligenciar fazer o escrutínio de forma integral desse processo. E são perguntas que a gente precisa fazer, né? Como é que o Daniel Vorcaro Brei, você mandou chegou 5 a para ser nós? um banqueiro Obrigado, poderoso desse jeito, Isso. e com uma agenda recheada com nomes dos mais influentes políticos, gente poderosa dos 3 poderes da República? A gente precisa fazer essa pergunta. Em outras palavras, quem criou esse monstro? E essas perguntas foram feitas para a nossa fonte nessa reportagem. A gente vai ver agora, então, o que essa fonte diz, uma fonte que é importante dizer para vocês, que por décadas trabalhou no sistema financeiro do país, tá? Vamos ver. Quem é Benjamin Botelho de Almeida? Benjamin Botelho de Almeida era um funcionário do Banco Garantia, que posteriormente trabalhou no Banco Santos e que era acostumado a, para essas instituições onde ele trabalhava, realizar diversas operações que no mercado se chama de gray zone, que é a linha cinza, onde a lei não está muito clara quanto ao que é correto e o que não é correto. E depois ele foi responsável pelo quê? Ele era presidente ou um dos principais diretores, acionistas de uma holding que congregava debaixo de si uma securitizadora de recebíveis, uma gestora de recursos e uma administradora de fundos. Se chamava Grupo Áquila, a distribuidora se chamava Foco DTVM, que posteriormente alterou seu nome para Índigo e atualmente é conhecida no mercado por Cefer. Eu presenciei algumas reuniões nas quais antecederam a aquisição do
anteriormente conhecido como Banco Máxima, por Daniel Vorcaro, pela intermediação de Benjamin Botelho. Como é que o Daniel Vocaro se apresentava nessas reuniões? Ele aparecia como um mero filhinho de papai, que não conhecia nada, e, inclusive, ele era objeto de gozação de alguns estagiários que, ao ver o tipo de pergunta que ele fazia para o Benjamin, achavam que como que um cara desse pode se candidatar a adquirir uma instituição financeira, não vai ser aprovado. Ao que tudo indica, ele teria sido convidado pelo Benjamin para poder viabilizar que uma pessoa desconhecida, que era o que ele mais queria, adquirisse uma instituição financeira e passasse a integrar o conglomerado do Grupo Áquila. Isso explica muito do escândalo, tá, gente? Testa de ferro rolando. Tá faltando prender realmente os responsáveis por isso. Tá faltando responder. E sempre o crime organizado rondando esses escândalos, né, gente? Vamos, turma! Vamos contribuir aqui para manter o nosso trabalho. Para que o Grupo Áquila, a partir de então, como uma instituição financeira, pudesse ter uma atuação maior, que é o que hoje a gente conseguiu enxergar, que ele atingiu o seu objetivo. O que você está querendo dizer é que o Benjamin Botelho de Almeida é o cérebro por trás da operação da compra do Banco Massa pelo Daniel Vorcaro, é isso? O cérebro por trás de toda a estruturação da aquisição do Banco Máxima para integrar o seu grupo era o Benjamin Botelho de Almeida. Quem são esses investidores na época, né, dessa negociação para a compra do Banco Máxima? Em sua grande maioria eram investidores offshore e... Falando nisso, saiu no ICL que os Estados Unidos estão finalizando tratativas para classificar o PCC e o CV como organizações terroristas e o Brasil viraria alvo militar. Dá uma olhada nessa matéria. Já vi, Emerson, é um risco que a gente está enfrentando. Eu estou falando, o Trump, gente, vai atrapalhar a eleição. Tá? O Trump deveria... O Trump acende o nosso alerta. Obrigado, Emerson, queridíssimo. Faltam 114, gente. Vamos fechar essa metinha que é necessária, queridos. Não temos nem R$100 arrecadados. Precisamos da ajuda de vocês. Fechamos os membros, meus queridos e queridas. Quem puder ajudar com um pouquinho mais. Ontem foi muito baixa a nossa arrecadação, queridos. Vamos lá. Fundos de pensão e regimes próprios de previdência privada de municípios e estados brasileiros. Então, veja, Demorim. Flávio, só para entender, então, a gente tem a aquisição desse Banco Máxima, que era um banco que já existia, né, por um grupo. Esse dinheiro vem de fundos. Esses fundos, eu já falei algumas vezes aqui, pelas regras do Brasil, né? Tem uma operação aí que você não consegue descobrir direito quem é que está dentro, quem é que são os donos, quem é que é o dono do dinheiro, né? A gente não tem transparência em relação a isso. Então, eventualmente você pode ter aí fundos ou outros fundos ou fundo comprando o Banco Máxima, só que você não consegue olhar para dentro. A gente viu isso no escândalo da REAG, carbono oculto, né? Eram fundos dentro de fundos que pertenciam a outros fundos. Para você conseguir chegar no nome, a pessoinha lá, quem é o dono daquele dinheiro, você tem que ter quebra de sigilo, investigação policial. Então você tem uma zona cinza, como se chama aí, né? Que opera basicamente nesse ponto quase como uma espécie de paraíso fiscal dentro do Brasil, porque você, de fato, não consegue descobrir quem são os donos do dinheiro, quem é o dono do poder, quem é que manda nas coisas de fato. Segundo essa nossa fonte, e vocês conseguiram obter documentos em relação a isso também, esse Oliver Ortiz, vamos lembrar aqui, um traficante já investigado, condenado, preso aqui no Brasil, né? Ninguém está acusando ele de ser algo que a polícia já não fez, né? Ele coloca dinheiro também, dinheiro dele, não significa que o dinheiro para a compra do Máxima foi só dele, né? Sim. Mas ele é um dos adquirentes através desse fundo Áquila, porque ele tem um aporte ali. A gente conseguiu comprovar uma pequena parte desse aporte, mas a testemunha, que a gente viu a entrevista agora aqui, de novo, né, gente, deixar muito claro, como foi no caso do piloto, do Mauro Matosinho, não é alguém que ouviu alguém dizer, essa pessoa participou das negociações da compra. Mauro Matosinho, que trouxe informações exclusivas aqui na Folha TV sobre Danilo Trento, o cara do rolo das vacinas. Quando o Demore fala isso, é muito importante. A gente não só ouve papo de louco, gente, a gente vai atrás das provas. E, inclusive, a questão do Danilo Trento está sendo debatida na CPMI da Covid.
Vamos lá. Compra do banco, isso é importante falar, foi a reuniões, esteve com essas pessoas, é um insider, como se chama, né? Ele diz que ali tem esse dinheiro desse cara, só que ele fala em centenas de milhões de reais investidos por esse traficante espanhol nesses fundos todos. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria que você esclarecesse é o seguinte, qual o papel desse Benjamin? Ele é o cara que, então, ele fecha o negócio, ele faz o negócio para a compra do Máxima. E nesse testemunho, segundo, inclusive, palavra da própria fonte, deixando claro aqui que nós, aliás, procuramos os citados nessa reportagem, procuramos as pessoas envolvidas, demos o direito ao outro lado, como se faz, né, no jornalismo, para que as pessoas pudessem se manifestar, eventualmente até poderiam se manifestar, né, Flávio, com documentação que derrubasse essa história, e essa matéria, obviamente, nunca iria ao ar. Muitas matérias, elas nunca vão ao ar, porque as pessoas contra-argumentam e falam, não, tem isso aqui, eu tenho essa prova, não aconteceu, não conheço, nunca vi, não foi desse jeito. Nesse caso, eles nem nos responderam, né? O nosso espaço aqui, aliás, segue aberto para que essas pessoas todas possam se manifestar. Então, nesse caso, segundo a testemunha, o Vorkara, como se chama de poster boy, né? É o cara que era o jovem playboy mineiro, bonitão, que ali se apresenta como banqueiro, o bom vivant, o boa vida, era o cara que apareceria na frente, porque já se poderia imaginar, Flávio, que se a bomba estourasse, ia estourar no colo do Bucha, né? Que é, segundo essa testemunha, segundo o relato dela, esse é o papel do Vorkara. É o cara que se locupletou, fez festas milionárias, teve uma vida de bom vivant, muitas namoradas, a gente viu tudo isso aí, viagens, festa, banda, Coldplay, isso e aquilo, mas muita gente que estava envolvida nesse negócio sabia que esse negócio em algum momento ia dar problema, porque esse negócio aparentemente foi criado para dar problema. E aí estoura no Vorkara, fica tudo no Vorkara e essas pessoas não aparecem. Então eu queria que você explicasse um pouco qual o papel desse Benjamin Botelho e os indícios já, aliás, policiais, né, judiciais, que tem em relação a ele, porque essa denúncia em relação a esses indícios, ela foi feita, não é o ICL que está fazendo, ela foi feita pela polícia, né? Vamos lembrar que é mais uma história de dinheiro sujo do tráfico investido na Faria Lima, né? Lembrar, acabando oculto, né, que todo o caso do Beto Louco e outros operadores do PCC. A gente tem provas de que o Oliver Ortiz era investidor desse grupo Áquila, né? A gente tem uma lista de investidores e o nome dele aparece, o nome dele, pessoa física, aparece, o nome dele completo, Oliver Ortiz de Zarate Martim. Então a gente tem prova de que ele, isso é inegável, eles não podem negar essa informação porque nós temos uma prova documental, né? Essa lista de investidores era gerida pela Foco, né, que depois virou a atual Cefa, e a Cefa tem o principal executivo, o Benjamin Botelho de Almeida, que é o cara que opera toda essa rede de fundos de investimentos. E segundo a própria Polícia Federal, na investigação atual, o Benjamin é o sócio oculto do Vorkara e o operador financeiro dele. Isso é o que a Polícia Federal diz, né? Já diz, e ele já foi alvo, inclusive, em janeiro, de operação autorizada pelo STF. Então ele já é investigado nesse atual inquérito, mas contra o Vorkara. E o Benjamin e o Vorkara já são investigados em operações anteriores, né? Em 2020, houve uma operação chamada Fundo Fake, que era uma operação que investigava desvios de dinheiro de fundos de pensão previdenciária de estados e municípios, né? E a própria CVM já investiga Vorkara e Botelho juntos em situações também de fraude em gestão de fundos de investimentos. Então, esse Benjamin Botelho de Almeida, ele já é um nome, digamos, conhecido da Polícia Federal. O que a gente traz de novo é justamente esse Oliver Ortiz, que seria um dos investidores do fundo que o Benjamin administra, né? E nós temos provas, e a testemunha, além do nome dele aparecer, né, na lista de investidores, a nossa testemunha aponta quais fundos ele estaria por trás também, né? Então ele tem dinheiro dele como pessoa física, tem dinheiro dele em nome de laranjas, e ele está escondido em outros fundos por trás que estão administrados pela Cefa Investimentos.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!